A cada ano, mais de 300 pescadores perdem a vida no Pacífico Norte para que o mundo tenha peixe fresco no prato. Bem-vindo ao vídeo, e hoje iremos falar sobre como pescadores arriscam a vida para colocar alimento em sua mesa. Enquanto você abre uma lata de sardinha ou degusta um corte de atum em um restaurante, existe uma operação bilionária acontecendo no oceano mais implacável do planeta. O Pacífico Norte é o palco de uma das atividades industriais mais perigosas e tecnologicamente avançadas do mundo, a frota pesqueira japonesa. Navios do tamanho de estádios de futebol cruzam águas geladas, perseguindo cardumes que alimentam bilhões de pessoas. Por trás de cada peixe capturado, há homens que desafiam tempestades, exaustão e a morte para manter funcionando uma cadeia alimentar global. A relação entre o homem e o mar é tão antiga quanto a própria civilização. Há milhares de anos, comunidades costeiras aprenderam que o oceano era uma fonte inesgotável de proteína. No Japão, essa conexão é ainda mais profunda. Uma nação insular com território montanhoso e pouca área agricultável encontrou no mar sua salvação. A pesca não é apenas uma atividade econômica, é parte da identidade cultural japonesa. O consumo de peixe per capita no Japão está entre os mais altos do mundo e o sushi se tornou um símbolo global dessa herança. Mas a pesca tradicional, feita em pequenos barcos próximos à costa, não consegue mais suprir a demanda de uma população mundial que ultrapassa 8 bilhões de pessoas. Foi preciso industrializar, e foi isso que o Japão fez, de forma revolucionária. A partir da segunda metade do século XX, a nação desenvolveu uma frota oceânica capaz de operar por meses em águas internacionais, capturando toneladas de peixe com eficiência industrial. Essa transformação sustentou não apenas o Japão, mas tornou-se peça fundamental na cadeia alimentar global. Economicamente, a pesca industrial movimenta bilhões de dólares anualmente. Sardinhas, atuns, cavalas e lulas capturadas no Pacífico Norte abastecem mercados na Ásia, Europa e Américas. Mas há um custo. Comunidades pesqueiras inteiras dependem dessa indústria. Famílias enviam seus homens ao mar sabendo que podem não vê-los retornar. O trabalho é duro, o salário alto para quem sobrevive, mas o preço pode ser a própria vida. Culturalmente, o pescador japonês carrega o peso de uma tradição milenar. Existe um código de honra, uma disciplina rigorosa que transforma jovens inexperientes em operadores capazes de enfrentar condições que quebrariam a maioria das pessoas. Essa cultura moldou a identidade de cidades portuárias inteiras, onde gerações se sucedem na mesma profissão, passando conhecimento sobre correntes, rotas de migração e sinais da natureza que só quem vive no mar consegue interpretar. E o oceano, por sua vez, é um ecossistema complexo e interdependente. Cada espécie tem um papel. As sardinhas e anchovas, pequenos peixes que vivem em cardumes gigantescos, são a base da cadeia alimentar marinha. Eles se alimentam de plâncton, que por sua vez alimentam atuns, tubarões, baleias e aves marinhas. Quando a pesca é feita de forma descontrolada, o equilíbrio se rompe. Por isso, o Japão e outras nações pesqueiras precisam navegar entre a necessidade econômica e a responsabilidade ambiental. A gestão sustentável dos oceanos não é idealismo, é sobrevivência. A operação começa muito antes de o navio deixar o porto. Em cidades como Kushiro ou Hachinohe, no norte do Japão, a preparação de uma viagem de pesca leva semanas. A tripulação é recrutada, geralmente entre homens de 20 a 50 anos, muitos deles vindos de famílias de pescadores. O treinamento é rigoroso. Antes de embarcar, eles aprendem a operar guinches, a manusear redes que pesam dezenas de toneladas e a reconhecer os sinais de perigo no mar. Cada tripulante sabe que, uma vez no oceano, não há volta rápida. Uma viagem pode durar 3 meses. Os navios são verdadeiras cidades flutuantes. Os maiores têm mais de 150 metros de comprimento e podem processar centenas de toneladas de peixe por dia. Não são apenas barcos de pesca, são fábricas. No convés superior ficam os radares e sonares de última geração.
Sistemas de navegação por satélite monitoram a posição exata do navio e rastreiam movimentos de cardumes em tempo real. Os sonares tridimensionais emitem ondas sonoras que detectam densidades diferentes na água, permitindo identificar não apenas a presença de peixes, mas também a espécie e o tamanho do cardume. Essas tecnologias transformaram a pesca em uma ciência exata. Mas a tecnologia sozinha não basta. É preciso interpretar os dados, entender o comportamento do peixe, ler as correntes. O capitão do navio é um mestre nessa arte. Ele analisa mapas de temperatura da superfície do mar, observa mudanças na cor da água, verifica a presença de aves marinhas que indicam atividade de cardumes. Quando todos os sinais convergem, a ordem é dada. A operação de pesca começa. A sardinha, um dos peixes mais abundantes e consumidos do mundo, é capturada através da técnica de cerco. Uma rede gigantesca, que pode ter mais de meio quilômetro de comprimento, é lançada ao redor do cardume. A operação exige coordenação perfeita. Pequenos barcos auxiliares ajudam a posicionar a rede, enquanto o navio principal mantém velocidade constante. A rede tem uma linha de cabos na parte inferior que, quando puxada, fecha como uma bolsa, aprisionando milhares de peixes. O som é ensurdecedor. Motores rugindo, guinches puxando toneladas de peso, homens gritando comandos. A adrenalina é alta, porque o tempo é curto. Se a rede romper, a perda é total. Uma vez fechada, a rede é içada lentamente. O convés se transforma em um caos controlado. Água jorra por todos os lados, peixes saltam desesperados. Os tripulantes, vestindo roupas impermeáveis e botas de borracha, trabalham em ritmo frenético. Cada sardinha é despejada em esteiras que levam diretamente às câmaras frigoríficas. Não há tempo a perder. Quanto mais rápido o peixe for resfriado, maior será sua qualidade e valor no mercado. Em questão de horas, sardinhas que nadavam livremente estão congeladas a temperaturas abaixo de 20 graus negativos, prontas para serem vendidas em qualquer parte do mundo. Mas, se a sardinha é abundância, o atum de barbatana azul é raridade e perigo. Conhecido como o ouro do mar, um único exemplar pode valer centenas de milhares de dólares em leilões de Tóquio. Esse peixe, que pode pesar mais de 300 quilos e nadar a velocidades superiores a 70 km por hora, é um dos predadores mais impressionantes do oceano. Capturá-lo exige técnicas completamente diferentes. A pesca do atum de barbatana azul é feita com linhas longas ou, em casos específicos, com redes de cerco reforçadas. As linhas longas podem ter dezenas de quilômetros de extensão, com milhares de anzóis escados pendurados em intervalos regulares. Essas linhas são lançadas ao entardecer e recolhidas na madrugada seguinte. Durante a noite, os atuns atacam as iscas. Quando a linha é recolhida, a força do peixe preso é impressionante. Um atum de barbatana azul lutando pela vida pode arrastar equipamentos pesados, romper cabos e até ferir tripulantes. Homens trabalham em duplas ou trios para içar cada peixe, usando ganchos e cordas. O risco de acidentes é altíssimo. Dedos perdidos, ossos quebrados e quedas no mar são comuns. Quando o atum finalmente chega ao convés, ele ainda está vivo, debatendo-se com força brutal. A morte precisa ser rápida para preservar a qualidade da carne. Um golpe certeiro na base do crânio interrompe a atividade cerebral instantaneamente. Em seguida, a medula espinhal é perfurada com um arame fino, paralisando o corpo e impedindo que contrações musculares degradem a carne. Esse método, chamado ikijime, é uma técnica japonesa milenar que garante que o atum chegue ao mercado com textura e sabor perfeitos. Mas o verdadeiro perigo não está nos peixes, está no oceano. O Pacífico Norte é um dos mares mais violentos do planeta. Entre novembro e março, tempestades colossais varrem a região. Ondas de 15 metros, ventos de mais de 150 km por hora e temperaturas que chegam a 20 graus negativos são rotina.
Navios de pesca operam nessas condições porque é justamente durante o inverno que os cardumes de sardinha e atum se concentram em águas profundas e frias. Quando uma tempestade atinge um navio de pesca, a situação se torna questão de sobrevivência. O capitão precisa decidir se enfrenta ou se desvia. Desviar pode significar perder dias de trabalho e toneladas de captura. Enfrentar pode significar morte. O navio balança violentamente, objetos soltos se tornam projéteis. Tripulantes amarram-se com cordas para não serem arremessados ao mar. Dentro das câmaras de processamento, o trabalho continua. Mesmo com o convés inclinando 45 graus, os homens seguem cortando, limpando e embalando peixes. A fadiga se acumula. Turnos de 16 horas são comuns. O sono vem em intervalos curtos e irregulares. O frio é outro inimigo silencioso. Mesmo com roupas térmicas e luvas, a exposição prolongada ao vento gelado causa hipotermia. Mãos congeladas perdem sensibilidade, aumentando o risco de cortes e quedas. Alguns tripulantes desenvolvem condições crônicas como artrite precoce e problemas respiratórios devido à inalação constante de ar úmido e gelado. Mas muitos continuam voltando ao mar, safra após safra, porque o salário compensa o risco. Dentro do navio, a logística é impressionante. Cada peixe capturado passa por uma linha de produção que inclui limpeza, classificação, corte e congelamento. Sardinhas menores são embaladas inteiras. Atuns são esquartejados, separando diferentes cortes de acordo com a qualidade da carne. A parte mais nobre, chamada touro, vem da barriga do peixe e é extremamente valorizada. Cada corte é etiquetado, registrado em sistemas digitais e armazenado em câmaras frigoríficas que mantêm temperaturas estáveis durante meses. Quando o navio volta ao porto, o peixe está pronto para ser vendido imediatamente. Mas há um custo invisível nessa indústria. A pesca intensiva, se não for controlada, esgota os oceanos. Espécies como o atum de barbatana azul já enfrentaram declínios populacionais críticos. Para evitar o colapso, o Japão implementou cotas rigorosas, limitando a quantidade de peixe que cada navio pode capturar. Há também áreas marinhas protegidas, onde a pesca é proibida, permitindo que as populações de peixes se recuperem. Essas medidas são fundamentais. Sem peixes, não há indústria. Sem indústria, milhares de famílias perdem seu sustento. E há outra questão: o isolamento. Passar 3 meses em alto mar, longe da família, sem comunicação regular, afeta profundamente a saúde mental dos pescadores. Depressão, ansiedade e abuso de substâncias são problemas comuns entre tripulantes. Muitos relatam sentir-se desconectados da vida em terra. Alguns nunca se adaptam e abandonam a profissão após uma simples viagem. Outros passam décadas no mar porque é tudo o que conhecem. Quando você consome peixe, seja em uma lata de sardinha ou em um prato de sushi, está conectado a uma cadeia que começa no coração do Pacífico Norte. Homens enfrentam tempestades, frio, fadiga e morte para capturar alimento que alimenta bilhões. Esses pescadores são o elo entre a natureza indomável e a sociedade moderna. Eles conhecem o oceano de uma forma que poucos conseguem compreender. Sabem ler suas mudanças, respeitar sua força e extrair dele o necessário sem destruí-lo. O mar sempre foi generoso com a humanidade, mas ele exige respeito. Cada peixe capturado representa não apenas tecnologia e indústria, mas também sacrifício humano e responsabilidade ambiental. A pesca industrial japonesa no Pacífico Norte é um exemplo de como podemos aliar eficiência e sustentabilidade, mas também um lembrete de que nada disso seria possível sem os homens que colocam suas vidas em risco todos os dias. Se este vídeo fez você ver o peixe do seu prato de uma forma diferente, deixe sua opinião nos comentários. O que você acha do sacrifício desses pescadores? Inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdo sobre as profissões mais extremas do mundo. Deixe seu like e compartilhe com quem precisa conhecer essas histórias. Até o próximo vídeo.